Bom dia, galerinha, tudo jóia? É, Agora eu vou compartilhar com vocês falando sobre a competição, né? Quanto maior a densidade de uma população, maior é a competição entre os indivíduos pelos recursos necessários à sua sobrevivência, como alimento, água, luz e território. Em situações como essa, que evidentemente não são boas para os membros da população, é comum a ocorrência de mecanismos autorreguladores que tendem a diminuir a densidade. Quando o alimento escasseia devido à sua superpopulação, alguns, alguns insetos passam a produzir menor número de ovos. Ratas deixam de fornecer cuidados maternais e as suas crias, e há um aumento de canibalismo, especialmente sobre os recém-nascidos. Ao mesmo tempo, indivíduos mais fracos, doentes e velhos terão maior chance de morrer, dada a sua dificuldade na exploração de recursos naturais. E nós temos alguns tipos de competição. Nós temos a competição interespecífica e a competição interespecífica, onde que a competição intraespecífica são de espécies diferentes, né? E a competição interespecífica é competição de organismos da mesma espécie. Como, por exemplo, quando a capacidade de suporte, né, passa do limite tolerado, né? Capacidade de suporte nada mais é do que quando o ambiente, né, passa da capacidade de... Tipo assim, o ambiente passa daquele limite ali de oferecer para aquele animal coisas como proteção, alimentação. Quando isso passa do limite, né, é chamada de capacidade de suporte. Então, quando essa capacidade de suporte passa do limite, né, quando o ambiente não fica desequilibrado, né, quando os organismos ali começa a faltar alimento para os animais, né, e muitas vezes quando fica superlotado também, né, porque tem muitos organismos daquele ambiente, muitos animais, né, daquela espécie, então a capacidade de suporte ela passa do limite tolerado ali, né, que é a capacidade de suporte nada mais é do que o que o ambiente oferece para aquele organismo, né? É mais ou menos por aí. Então, quando a capacidade de suporte passa do limite, começa a acontecer, né, alguns tipos de predação, né, alguns tipos de canibalismo entre as espécies, né. Tipo assim, por exemplo, as fêmeas, né, como fala? Deixam de reproduzir, né, deixam de produzir os gametas, né? Há uma diminuição de produção de gametas das fêmeas, né? Dentre outras coisas. Isso é normal, gente. Isso é comum na natureza. Isso acontece na natureza, né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece na natureza, né? Predação. Evidentemente, uma população com alta densidade constitui um chamariz para seus predadores, que tem nela maior chance de captura do que no caso de uma população mais esparsa. Isso significa que, por certo tempo, o maior número de indivíduos deverá morrer nos ataques de predadores, o que contribui para a diminuição de densidade, regulando a dinâmica de população. Parasitismos. Eu tô parecendo aquele personagem, o Zé dos Porcos da novela Eita Mundo Melhor. Tô igualzinho o Zé dos Porcos. Ferro velho. Lasqueiro. Ai, gente, só pra descontrair um pouco. Onde foi que eu parei mesmo? Parasitismos e doenças. Mais uma vez,
Deixa eu ver. Mais uma vez, fica difícil perceber que a excessiva aglomeração dita por uma alta densidade populacional é uma condição muito favorável à disseminação de doenças provocadas por parasitas, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes, insetos e ácaros. O resultante aumento de mortalidade conduz, após certo tempo, o retorno de uma densidade populacional mais compatível ao ambiente. Já os fatores independentes da densidade são eventos basicamente ligados a mudanças nos fatores abióticos do ambiente, que pode diminuir drasticamente o crescimento ou mesmo eliminar totalmente uma população. Fatores abióticos, gente, é como por exemplo, água, luz, né? Por exemplo, ou diminuir, ou embora isso seja menos comum favorecer seu aumento. Entre esses fatores Entre esses fatores estão as alterações climáticas casuais, fora do padrão esperado para aquele ambiente, naquele instante, como geadas, por exemplo, nevascas, chuvas com excesso, seca prolongada, e ainda alterações provocadas por desastres naturais, como avalanche, deslizamento de terra, terremoto, inundação, incêndio, por exemplo. Potencial biótico e resistência do ambiente. De modo geral, podemos afirmar que duas forças antagônicas regulam o tamanho de uma população. Potencial biótico dessa população, que tende a fazer com que ela cresça, e a resistência ambiental, que tende a impedir esse crescimento. Imagine um casal de moscas domésticas. Calcula-se que cada fêmea se reproduz, ela bote em média 120 ovos, metade das quais origina fêmeas. Além disso, ocorrem 7 gerações a cada ano. Em outras palavras, ao longo do ano, a espécie reproduz em 7 oportunidades. Vamos supor ainda que os adultos sobrevivam apenas uma geração, ou seja, cada casal reproduz somente uma vez, morrendo em seguida. Quantas moscas teremos ao final de um ano? A resposta é aproximadamente 5 trilhões e 600 bilhões de moscas, todas descendentes do primeiro casal. Aqui nós temos uma tabelinha, não sei se dá para pegar. Aqui, ó. Não sei se dá para pegar aqui, ó. Nós temos uma tabelinha explicando a quantidade de mosca, né? Onde que na primeira geração o número de indivíduos 120, segunda geração 7.200, terceira geração 432 mil, quarta geração 25.920 mil, quinta geração 1.555.200.000. Nossa, é tanto número que eu vou nem falar porque eu já estou confundido, já estou confuso já. Por favor, desculpa aí, esbarrei você. Esbarrei na Lolinha aqui. Eita, nós esbarrei na Lolinha. Lasqueiro. Lasqueiro. Na realidade, isso não acontece, pois toda a população está submetida aos vários fatores reguladores do seu crescimento, descritos anteriormente, que impedem um aumento ilimitado de uma única população. Assim, a expressão potencial biótico é utilizado para indicar a capacidade potencial de uma população de aumentar numericamente em condições ambientais favoráveis. Essa capacidade está ligada não somente à taxa de reprodução, mas também a habilidade de ocupar novos habitats, por meio de migração, ao fato de possuir mecanismos de defesa contra predadores, e por fim a capacidade de resistir a condições desfavoráveis como as doenças, por exemplo. Já a expressão resistência ambiental é definida como a combinação de fatores bióticos e abióticos que impedem o crescimento da população.
Esses fatores podem ser, por exemplo, a limitação de alimento ou de espaço, falta de água, condições climáticas desfavoráveis, as doenças, os predadores, os parasitas e a competição. É isso aí, gente.